Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre as liminares deferidas. Bem, no vídeo anterior, como vocês podem ter visto, tratamos da liminar indeferida, mas não somente da liminar indeferida, nós tratamos aí de algumas questões sobre a liminar indeferida e também sobre a liminar de uma forma geral. Mas hoje a gente vai falar sobre algumas particularidades das liminares deferidas. Primeira particularidade que vocês precisam saber que a liminar deferida tem, na verdade, a liminar de uma forma geral. O que é liminar? A liminar é quando o juiz analisa o pedido de urgência nosso. Mas antes de analisar e entender como isso funciona, é importante destacar que liminar é a mesma coisa que tutela antecipada. Então, se vocês veem lá no processo de vocês liminar, tutela antecipada, antecipação de tutela ou algo do tipo, significa que tem um pedido de urgência, um pedido que não pode esperar mais tempo para ser analisado, que o juiz precisa analisar aquele pedido com urgência. E por conta disso se chama liminar, tutela antecipada, pedido de urgência. Então são sinônimos. Um inscrito até me perguntou: doutora, eu tive uma antecipação de tutela. É a mesma coisa que liminar? Sim. De forma geral, de forma ampla, sem ser técnica demais? Sim. Mas existem aí umas diferenças de nomenclaturas, mas isso é mais técnico, é uma parte que é mais interessante para o advogado, juiz, para a gente debater, do que para o próprio cliente entender. Mas, a grosso modo, a liminar e a tutela de urgência têm os mesmos sentido, o mesmo sentido. Qual é o sentido? Preciso de algo com urgência, preciso de uma cirurgia com urgência, preciso de receber o meu auxílio com urgência, preciso receber minha aposentadoria com urgência, eu preciso de algo, senhor juiz, com urgência, não posso esperar o senhor analisar o meu processo, analisar o mérito, intimar outra parte, eu não posso esperar, porque eu preciso disso com urgência. Então, a liminar, antecipação de tutela, são pedidos de urgência, que não podem esperar. Mesmo sendo um pedido de urgência, gente, quero abrir um parêntese aqui e explicar para vocês que pode ser que vocês peçam o pedido de urgência, que vocês requeiram que seja urgente para o juiz, né? A antecipação de tutela, liminar de vocês. O pedido de vocês precisa ser analisado com urgência, mas o juiz fala assim: opa, vamos primeiro analisar algumas coisas aqui para eu ter certeza de que eu posso dar a liminar, porque, como eu disse no vídeo anterior, a liminar concedida pode prejudicar a outra parte. É por conta dessa possibilidade de prejuízo da outra parte que o juiz analisa, ele pensa bem se vai poder conceder ou não aquele pedido. Certinho? Então pode ser que o juiz fale assim: espere um pouco, deixa eu pensar, vamos ver, vamos marcar a perícia, vamos fazer a perícia para ver se você tem realmente direito ao auxílio doença, que você realmente não pode trabalhar. Aí depois da perícia eu vou analisar o pedido de urgência, a liminar, a antecipação de tutela, e aí sim eu vou ver se eu vou conseguir conceder ou não conceder esse pedido para você. Mas primeiro eu quero ter certeza que você tem essa doença que você está me falando, eu preciso ter certeza, por uma segunda opinião médica, que a sua cirurgia é realmente urgente, eu preciso ter certeza que você não consegue pagar essa dívida quando for o caso. Então pode ser que o juiz, antes dele decidir a liminar, a antecipação de tutela, a grosso modo é a mesma coisa. Liminar, antecipação de tutela, são todos sinônimos. Aqui para nós, para não ser técnico. Então, para não ser técnicos, a liminar, antecipação de tutela e o pedido de urgência é uma coisa só. Então pode ser que o juiz precise pensar um pouco se ele vai ou não conceder de imediato aquela liminar. Então, por conta disso, ele pode pedir para que produza alguma prova antes dele decidir. Como eu disse, pode ser que ele peça para marcar perícia, pode ser que ele peça para que se traga alguma prova aos autos, pode ser que ele peça alguma coisa e pode ser que não. Pode ser que ele olhe para as provas dos autos e fale: sim, realmente ela precisa fazer essa cirurgia urgente, realmente ele não tem condições de trabalhar, então não precisa nem marcar a perícia, porque realmente essa pessoa tem direito, então nem vou questionar. Então tudo isso vai depender muito de cada caso. O juiz, ele mandou produzir as provas, ele realmente viu que precisava produzir, produziu as provas, juntou-se aos autos. Quanto tempo ele demora para julgar? Depende de cada juiz, depende de cada vara, depende da onde o seu processo está, em qual cidade ele está tramitando, em qual estado ele está tramitando, tudo vai depender. Mas a regra geral é que depois de juntada a prova que o juiz exigiu, a tutela antecipada seja julgada rápido. Rápido que eu quero dizer 15 dias, 20 dias, a regra é essa. Por quê? Porque se é um pedido de urgência, precisa de urgência para ser analisado. Mas tudo, gente, depende, porque processo é como eu sempre digo, o processo é igual a um filho, né? Nem um filho é igual ao outro. Ah, porque o processo de fulano saiu rápido, o meu também vai sair rápido. Não significa isso. Se o processo de fulano saiu rápido,
pode ser que o seu também saia e pode ser que não. Tudo depende, porque cada processo é um processo. Então, deferida a sua liminar, o juiz vai estabelecer um prazo para que seja cumprido. Dependendo de que tipo de liminar que é, ele vai fixar o prazo. Tem vezes que ele fixa o prazo de 48 horas, tem vezes que ele fixa o prazo de 5 dias, tem vezes que é 10 dias, tem vezes que é 15 dias. E aí tudo depende muito da determinação judicial. Se a outra parte não cumprir esse prazo, se a outra parte não cumprir o prazo determinado pelo juiz, o que acontece? Se a outra parte não cumprir o prazo determinado pelo juiz, o advogado vai ter que requerer a aplicação de multa. Ele vai ter que requerer a aplicação de multa e o cumprimento da liminar no prazo fixado. Vamos supor, era para ter implantado o seu auxílio-doença em 15 dias. O juiz falou, implante-se o auxílio-doença em 15 dias. Não foi implantado no prazo de 15 dias, o advogado vai informar no processo, olha, senhor juiz, até a presente data não foi implantada o auxílio-doença do meu cliente. E aí aplica-se a multa e, senhor juiz, faça com que ele cumpra no prazo 48 horas, porque já passou 15 dias. Ele não cumpriu, então aplica a multa e fala para ele cumprir em 48 horas. Essa é a forma que nós atuamos aqui, mas cada advogado é um advogado e ele vai fazer de acordo com o que ele acha melhor. Mas a regra é essa, que o advogado vai informar que não foi cumprido, pedir a aplicação de multa e pedir a fixação de um novo prazo mais curto para que se cumpra aquela determinada liminar. Doutor, e se esse requerido for teimoso e continuar persistindo em não cumprir a liminar, e não fazer o que o juiz determinou, o que acontece? Gente, reiteradas desobediências judiciais pode causar a prisão. Então, em regra, tanto os requeridos da forma da União, estados e municípios, quanto os requeridos privados, eles têm muito medo da prisão, né? Porque se o juiz resolve determinar a prisão, por exemplo, de alguém, de um ente, de um determinado órgão, ele vai prender o chefe majoritário. Quem é o chefe majoritário do INSS? É o presidente do INSS, o diretor do INSS. Então, ele cuida muito para cumprir as determinações judiciais. Aí, depois, se ele quiser recorrer, alguma coisa assim, ele recorre. Mas a regra é que ele cumpra no prazo que foi determinado pelo juiz. Mas, caso não haja o cumprimento, pode-se pedir, sim, reiterados descumprimentos, pode-se pedir a prisão daquele que descumpriu o prazo determinado pelo juiz para a implantação de algum direito que foi determinado. Citou e intimou o requerido para cumprir, ele cumpriu a determinação, ele concedeu a antecipação de tutela, seja liminar, seja a antecipação de tutela, que, como eu disse, é tudo a mesma coisa. Ele cumpriu o que o juiz falou, implantou o seu direito, fez o que deveria fazer, o processo vai continuar e vai ter todos a citação, a intimação, contestação, impugnação, tudo que o processo tem que ter. E aí, vocês conseguiram entender aí o que acontece quando a liminar é deferida e o que acontece se houver o descumprimento reiterado das determinações judiciais? Vocês entenderam como é que funciona o processo, como é que ele vai tramitar, como é que vai acontecer a tutela de urgência, a liminar, a antecipação de tutela? Vocês entenderam que, em resumo, é a mesma coisa? E que, uma vez concedida, vocês têm o direito de que seja implantado a vocês? Entenderam? Se vocês entenderam, deixe hashtag eu entendi. Se vocês não entenderam, deixa a dúvida de vocês aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam para acompanhar as novidades. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!